O que ninguém te conta sobre as origens de Israel, uma jornada que começa com um homem de 75 anos, chamado a deixar tudo o que conhece, e que mudará o destino de milhares. Desde antigas profecias até a luta por um terceiro templo, os segredos de Jerusalém continuam a se revelar. Mas, o que acontece quando três religiões se enfrentam no mesmo território? Prepare-se para descobrir a história que está por trás das muralhas mais sagradas e as decisões que continuam moldando o futuro. Você está pronto para entender por que Jerusalém nunca foi apenas uma cidade? Número 1. O chamado de Abraão e sua jornada para Canaã. Imagine um mundo antigo, onde as grandes cidades eram apenas um punhado de casas de barro. E as noites brilhavam mais com as estrelas do que com luzes artificiais. Neste cenário aparece Abraão, um homem de 75 anos com uma vida estável em Ur, uma próspera cidade da Mesopotâmia. No entanto, um dia, Abraão ouve uma voz que o impulsiona a deixar tudo para trás. Saia da sua terra e da sua parentela, diz essa voz, identificando-se como Deus único, algo revolucionário em um tempo de múltiplas divindades. Abraão, acompanhado de sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, inicia uma viagem cheia de incertezas, rumo a uma terra desconhecida, Canaã. Essa viagem não era exatamente um passeio turístico. Imagine atravessar desertos escaldantes e lidar com noites geladas, sem mapas nem GPS. Mas Abraão tinha algo que o diferenciava, uma fé inabalável naquela voz que o havia chamado. Ao chegar a Canaã, Abraão se depara com uma terra rica em recursos, mas também habitada por diversas tribos, como os hititas e amorreus. Essas comunidades não eram exatamente hospitaleiras, mas também não eram agressivas, sem razão. Abraão navega entre alianças e pequenos confrontos, conquistando um lugar neste novo território. O fascinante é como este homem e sua família, apesar das adversidades, conseguem se estabelecer nesta terra prometida, dando os primeiros passos para uma história que mudará o mundo. Número 2. O desenvolvimento cultural e religioso em Canaã. Canaã era um mosaico vibrante de culturas e tradições. Antes de Abraão colocar os pés nessa terra prometida, o território já estava ocupado por tribos como os hititas, os amorreus e os jebuseus. Essas comunidades eram um reflexo da diversidade da região, com costumes, idioma e deuses que pareciam saídos de uma enciclopédia antiga. Desde o comércio de produtos exóticos até rituais sob a lua cheia, Canaã era um caldeirão de atividade. Os habitantes de Canaã não eram hostis por natureza, mas também não eram ingênuos. A chegada de Abraão e sua família foi certamente um evento que despertou curiosidade e, em alguns casos, desconfiança. As interações entre Abraão e os cananeus eram tão diversas quanto a própria terra. Às vezes, compartilhavam histórias e recursos. Outras vezes, a tensão latente pelo controle do território emergia em conflitos menores. Religiosamente, os cananeus acreditavam em um panteão de deuses liderado por Eu e Baal. Seus templos, embora modestos comparados com as maravilhas do Egito ou da Mesopotâmia, eram centros vibrantes de adoração e festividades. Os sacrifícios e rituais eram comuns, desde oferendas de alimentos até cerimônias para pedir chuvas ou colheitas abundantes. Tudo isso contrastava com a fé monoteísta que Abraão trazia consigo, onde um único Deus prometia uma conexão pessoal e direta. Nesse cenário, Abraão destacou-se por sua capacidade de se adaptar sem comprometer suas crenças fundamentais. Enquanto os cananeus mantinham suas tradições, Abraão construiu altares em lugares estratégicos para honrar o Deus que o havia chamado. Esses altares não eram simplesmente montes de pedras. Representavam uma fé que, embora nova para muitos, tinha uma força poderosa. A agricultura e o comércio eram os motores de Canaã, com campos de trigo que se estendiam até onde a vista alcançava. E mercados cheios de especiarias, tecidos e joias. Abraão e seu povo se integraram nessa dinâmica econômica, aprendendo e colaborando com os locais. No entanto, sempre ficava clara a distinção de sua fé e propósito, um fato que fascinava e desconcertava os cananeus.
Número 3. A fundação do Reino Unido de Israel. Os dias das tribos errantes chegaram ao fim, quando as 12 tribos de Israel decidiram se unir sob um único estandarte. O líder escolhido, Saul, um homem cuja presença física imponente e coragem na batalha o tornaram o primeiro rei de Israel. No entanto, como muitas histórias de poder, a sua não estava destinada a ser eterna. Seu reinado, cheio de triunfos e tragédias, deu lugar a um dos personagens mais icônicos da história bíblica, o rei Davi. Davi não era o típico monarca. Ele passou de um humilde pastor a derrotar o gigante Golias e finalmente se tornar o líder indiscutível de Israel. Uma vez no trono, tomou uma decisão estratégica que mudaria para sempre o destino de seu povo. Fez de Jerusalém a capital do Reino Unido de Israel. Esta cidade, que outrora foi uma fortaleza jebuseia, transformou-se no coração político e espiritual da nação. Sob o reinado de Davi, Israel floresceu. As tribos, que antes viviam dispersas e frequentemente em conflito, agora estavam unidas por um propósito comum. Davi não era apenas um guerreiro formidável, mas também um líder espiritual, que buscava estabelecer uma conexão mais profunda entre seu povo e Deus. Nesse contexto, a cidade de Jerusalém adquiriu um significado especial, tornando-se um símbolo de unidade e fé. Número 4. A destruição do primeiro templo e o exílio babilônico. O primeiro templo, essa majestosa obra que Salomão ergueu com tanto esmero, não era apenas um edifício imponente, era o coração espiritual e cultural de Israel. Seus muros dourados e seus intrincados detalhes eram o reflexo de uma promessa divina que mantinha unido o povo judeu. Mas, como em toda grande tragédia, o apogeu logo deu lugar à queda, no ano 586. O poderoso Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor II, avançou com força implacável sobre Jerusalém. A resistência foi heroica, mas inútil, frente ao exército babilônico. A cidade caiu e com ela o primeiro templo foi reduzido a escombros. Este não foi apenas um ato de destruição física, foi um golpe devastador à identidade e ao espírito do povo judeu. Imagine a desolação de ver aquele lugar sagrado que representava a conexão mais profunda com Deus, transformado em cinzas. O exílio que se seguiu não foi menos dilacerante. Milhares de judeus foram arrancados de sua terra e levados cativos para a Babilônia, marcando o início de um período de profunda reflexão e mudança em sua história. Na Babilônia, longe de sua casa e de seu templo, os exilados enfrentaram um dilema existencial. Como preservar sua fé e suas tradições em um ambiente tão hostil? Foi nesse contexto que surgiram novas formas de expressão religiosa, como as sinagogas, que permitiram manter vivo o espírito comunitário. Este exílio, embora doloroso, também foi um momento de reinvenção. Durante esses anos, consolidaram-se textos fundamentais como parte do Tanakh, incluindo os profetas que falavam de esperança e redenção. A promessa da vida é a mesma. De um retorno à terra prometida, manteve a esperança acesa nos corações dos exilados, lembrando-lhes que mesmo nos momentos mais sombrios havia luz no fim do túnel. Número 5. O retorno dos judeus e a construção da terra prometida. Do segundo templo. 70 anos podem parecer uma eternidade, mas para os judeus exilados na Babilônia, esses anos foram uma prova de fé. No entanto, como todo ciclo histórico, a tempestade ocorreu quando um novo poder surgiu no horizonte, o Império Persa. Ciro, o Grande, um líder conhecido tanto por sua ambição quanto por sua clemência, derrotou os babilônios e ofereceu aos judeus algo mais do que liberdade. Ele lhes deu a oportunidade de retornar à sua terra e reconstruir o que haviam perdido. O decreto de Ciro, emitido em 538 a.C., não foi simplesmente um gesto político. Foi um ato de esperança. Milhares de judeus empreenderam a árdua jornada de volta a Jerusalém, carregados de sonhos e materiais para erguer novamente seu templo. Este segundo templo não teria a grandiosidade do primeiro, mas sua importância espiritual seria igualmente profunda.
A reconstrução do templo foi liderada por figuras como Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Apesar dos desafios, que incluíam a oposição de povos vizinhos e a escassez de recursos, a obra foi concluída em 515 a.C. O novo templo ergueu-se como um farol de fé e resistência, lembrando a todos que, embora destruídos fisicamente, o espírito do povo judeu permanecia intacto. A inauguração do segundo templo foi um evento de júbilo e solenidade. Embora os anciãos que se lembravam do primeiro templo chorassem ao ver que não igualava seu esplendor, a nova geração o recebeu como um símbolo de renascimento. Era o lugar onde as tradições se fortaleceriam e as gerações futuras encontrariam sua identidade. Número 6. A destruição do segundo templo pelos romanos. O segundo templo, esse símbolo da resiliência e da fé judaica, viveu um longo período de glória. Desde sua reconstrução no ano 515 a.C., tornou-se o epicentro espiritual de Jerusalém. Durante séculos, o templo foi testemunha de festividades, rituais e peregrinações que uniam as comunidades judaicas, lembrando-lhe sua história e promessa divina. Mas os ventos de mudança sopravam de maneira feroz. E uma nova potência, o Império Romano, alteraria para sempre esse curso. No primeiro século da nossa era, a relação entre os judeus e os romanos era tensa, marcada por revoltas e conflitos. Os romanos, embora impressionantes em sua capacidade organizacional e militar, tinham pouco interesse em respeitar as sensibilidades religiosas locais. Isso levou a frequentes confrontos entre as autoridades imperiais e os grupos rebeldes judeus que buscavam preservar sua independência e fé. A tensão atingiu seu ponto máximo no ano 66 d.C., quando os judeus se rebelaram contra o domínio romano. Foi o início da Primeira Guerra Judaico-Romana, um conflito que duraria vários anos e que colocaria à prova tanto a resistência judaica quanto a determinação romana. O imperador Vespasiano encarregou seu filho Tito da tarefa de sufocar a rebelião, e no ano 70 d.C., o exército romano sitiou Jerusalém. O cerco de Jerusalém foi devastador. As legiões romanas não apenas superavam em número os defensores, mas também estavam melhor equipadas e organizadas. Após meses de luta, os romanos conseguiram penetrar as defesas da cidade. A destruição do segundo templo foi um ato deliberado e simbólico, projetado para quebrar o espírito judaico e consolidar o poder romano na região. O fogo consumiu os muros sagrados e as riquezas do templo. Relatos descrevem como os soldados romanos saquearam os tesouros do templo, incluindo a famosa menorá, o candelabro de 7 braços, que simbolizava a presença divina. A perda do segundo templo não foi apenas uma tragédia arquitetônica. Foi um golpe emocional e espiritual para o povo judeu, que agora enfrentava um exílio ainda mais profundo. Número 7. A migração judaica para a Palestina no século XX. O século XX trouxe consigo uma mudança radical na história do povo judeu. Após séculos de dispersão e perseguição, um movimento conhecido como sionismo começou a ganhar força. Este movimento, inspirado por figuras como Theodor Herzl, defendia o retorno dos judeus à sua terra ancestral na Palestina. Em um mundo que oscilava entre guerras mundiais e mudanças sociais massivas, a promessa de um lar seguro ressoava fortemente entre as comunidades judaicas. As primeiras ondas de migração judaica para a Palestina começaram a se formar no final do século XIX. Mas foi nas décadas de 1920 e 1930 que esse movimento realmente decolou. Impulsionados pela necessidade de escapar do crescente antissemitismo na Europa, milhares de judeus deixaram para trás suas casas, levando consigo poucos pertences, mas muitas esperanças. Chegaram a uma terra que era tanto um sonho quanto um desafio. A Palestina, sob o mandato britânico desde 1917, era um caldeirão de culturas e tensões. Os judeus imigrantes enfrentaram uma série de dificuldades, desde a adaptação a um novo ambiente até as crescentes tensões com a população árabe local. No entanto, com determinação e trabalho árduo,
conseguiram estabelecer comunidades autossuficientes conhecidas como kibbutz e moshevim, que não apenas ofereciam um refúgio, mas também uma base econômica e social sólida. O impacto dessa migração foi profundo e multifacetado. Por um lado, trouxe um vigor renovado à terra da Palestina, com avanços na agricultura, infraestrutura e educação. Por outro lado, alimentou tensões políticas e sociais, já que os líderes árabes locais viam essa afluência de judeus como uma ameaça à sua identidade nacional e direitos territoriais. Número 8. A Declaração de Independência de Israel. O dia 14 de maio de 1948 marcou um dia histórico para o povo judeu e para o mundo inteiro. Em uma pequena sala de Tel Aviv, David Ben-Gurion, líder da agência judaica e um dos arquitetos do sonho sionista, levantou-se diante de um grupo de representantes e declarou a independência do Estado de Israel. Este evento foi muito mais do que uma proclamação. Foi a culminação de décadas de luta, sacrifício e perseverança. Desde o final do século XIX, os judeus trabalharam arduamente para se estabelecerem na Palestina, criando comunidades prósperas e enfrentando desafios sociais e políticos. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto adicionaram uma urgência brutal ao projeto sionista. Para milhões de judeus que haviam perdido tudo, a ideia de um lar seguro se tornou uma necessidade imperiosa. A decisão da Organização das Nações Unidas em novembro de 1947 de aprovar um plano de partição para a Palestina deu uma virada decisiva ao movimento. Segundo este plano, o território seria dividido em um Estado judeu e um Estado árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Embora os judeus tenham aceitado a proposta, a população árabe e seus líderes a rejeitaram, o que provocou tensões e confrontos. Quando Ben-Gurion declarou a independência, a atmosfera era tanto de celebração quanto de tensão. A nova nação enfrentava imediatamente desafios monumentais. Apenas algumas horas depois, os países árabes vizinhos, incluindo Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, declararam guerra a Israel. Apesar de estarem em desvantagem numérica e de recursos, os israelenses defenderam ferozmente seu recém-fundado Estado, no que ficou conhecido como a Guerra de Independência. A Declaração de Independência de Israel não apenas estabeleceu uma nação, mas também articulou um ideal. Em seu discurso, Ben-Gurion enfatizou os direitos igualitários de todos os habitantes de Israel, independentemente de sua religião, raça ou gênero. A declaração também expressou gratidão às Nações Unidas e um apelo aos árabes que viviam no país, para que participassem na construção de um futuro comum. Número 9. A importância religiosa de Jerusalém. Jerusalém, uma cidade que parece respirar história em cada pedra e canto, é muito mais do que um simples local geográfico. Para três das principais religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, esta cidade representa um centro espiritual e um nexo de identidade. Cada religião encontra em Jerusalém um significado profundo, uma conexão única com sua fé e suas origens. Para o judaísmo, Jerusalém é a cidade mais sagrada. É o lugar onde Abraão esteve disposto a sacrificar seu filho Isaque e onde Salomão construiu o templo. O primeiro templo, um símbolo tangível do pacto entre Deus e o povo judeu. O Monte do Templo, conhecido como Harabai em hebraico, é considerado o lugar mais sagrado do judaísmo. Embora o templo já não exista, o muro ocidental, um remanescente do segundo templo, continua sendo um lugar de oração e peregrinação para judeus de todo o mundo. No cristianismo, Jerusalém é igualmente significativa. É a cidade onde Jesus de Nazaré pregou, foi crucificado e, segundo a fé cristã, ressuscitou. A Igreja do Santo Sepulcro, construída no local onde se acredita que ocorreu a crucificação e o sepultamento de Jesus, atrai milhões de peregrinos todos os anos. Caminhar pela Via Dolorosa, a rota que Jesus percorreu carregando a cruz, é uma experiência profundamente espiritual para os cristãos. O Islã também encontra em Jerusalém um lugar especial. A mesquita de Al-Aqsa e a icônica Cúpula da Rocha, situadas no Monte do Templo, são locais de grande importância.
Segundo a tradição islâmica, o profeta Maomé realizou uma viagem noturna milagrosa de Meca a Jerusalém, de onde ascendeu ao céu. Isso torna a cidade a terceira mais sagrada do Islã, depois de Meca e Medina. O que torna Jerusalém ainda mais fascinante é como essas três religiões têm convivido, muitas vezes em tensão, mas também em diálogo, em uma cidade de apenas 1 quilômetro quadrado, em seu núcleo histórico. As ruas estreitas da cidade velha estão cheias de mercados, igrejas, sinagogas e mesquitas, criando um mosaico vibrante de culturas e tradições. Número 10. O tanque de Siloé e seu papel histórico. O tanque de Siloé, uma joia oculta nas entranhas de Jerusalém, encerra séculos de história e espiritualidade. Este antigo reservatório de água não serviu apenas como uma maravilha da engenharia, em seu tempo, mas também desempenhou um papel central em eventos históricos e religiosos que ainda ressoam hoje. Sua origem remonta ao século VIII a.C., durante o reinado do rei Ezequias, que mandou construí-lo para proteger o abastecimento de água de Jerusalém contra possíveis ataques inimigos. O projeto do tanque foi uma façanha de engenharia monumental. Imagine cavar um túnel na rocha sólida, sem a tecnologia moderna, utilizando apenas ferramentas rudimentares e a pura determinação humana. Assim nasceu o Túnel de Ezequias, uma obra que desviava a água da nascente de Gion para o tanque de Siloé, assegurando um abastecimento vital para a cidade. Mesmo em tempos de cerco, este túnel, com seus quase 600 metros de comprimento, é um testemunho da habilidade e visão estratégica de uma civilização antiga. No entanto, o tanque de Siloé não é famoso apenas por sua função prática. No âmbito religioso, ocupa um lugar especial, especialmente no cristianismo. Segundo o Evangelho de João, foi neste tanque que Jesus realizou um de seus milagres mais conhecidos, a cura de um homem cego de nascença. Este evento não só reafirmou a importância do tanque como um lugar sagrado, mas também o transformou em um destino de peregrinação para gerações de crentes. Ao longo dos séculos, o tanque passou por momentos de esplendor e esquecimento. Foi reconstruído e ampliado durante o período do Segundo Templo, tornando-se um ponto de encontro para os habitantes de Jerusalém. Durante a festa dos tabernáculos, a água do tanque era usada em cerimônias religiosas, que simbolizavam a purificação e a gratidão pelas bênçãos divinas. No entanto, a destruição de Jerusalém pelos babilônios no ano 586, 1086 a.C., AC, marcou o início de um longo período de abandono para o tanque. Posteriormente, foi restaurado em várias ocasiões, mas nunca voltou a alcançar a proeminência que teve em seu auge. Número 11. O desafio de reconstruir o Terceiro Templo. O Terceiro Templo é, para muitos, uma visão de esperança e renovação espiritual. No entanto, a ideia de sua reconstrução está cercada de desafios tão imponentes quanto o monte onde uma vez se ergueram seus predecessores. Este templo, que representaria um renascimento das tradições e práticas religiosas do judaísmo, enfrenta não apenas questões arquitetônicas, mas também políticas, sociais e espirituais. A localização do Terceiro Templo não é qualquer lugar. O Monte do Templo, ou Haravait, em hebraico, é considerado o local mais sagrado do judaísmo. No entanto, também é um lugar central para o Islã, que abriga a mesquita de Al-Aqsa e a icônica Cúpula da Rocha. Essas estruturas, além de sua importância espiritual, são símbolos de identidade e soberania para o povo palestino. Isso transforma qualquer tentativa de construção em um desafio geopolítico monumental. A primeira grande tarefa para aqueles que sonham com o Terceiro Templo é o design e a obtenção de materiais. Os planos arquitetônicos devem respeitar as descrições bíblicas, mas também se adaptar às normas modernas. Além disso, são necessários materiais específicos, como pedras talhadas e madeiras especiais, que reflitam a magnificência dos templos anteriores. A preparação dos elementos rituais também é crucial, incluindo o altar, que deve ser construído de acordo com as rigorosas diretrizes religiosas.
Um dos aspectos mais fascinantes e ao mesmo tempo mais complicados é a busca pela vaca vermelha perfeita. Segundo a tradição judaica, essa vaca é essencial para realizar os rituais de purificação necessários para a consagração do templo. Encontrar um animal que atenda a todos os requisitos, sem manchas, marcas ou imperfeições, é uma tarefa extraordinariamente difícil, e os esforços atuais combinam métodos científicos modernos com um profundo respeito pelas antigas leis religiosas. Número 12. O impacto geopolítico de Jerusalém. Jerusalém não é apenas uma cidade. É um epicentro onde a história, a religião e a política convergem de maneira inextricável. Sua importância transcende fronteiras e gerações, tornando-a um lugar cobiçado e disputado ao longo dos séculos. Para aqueles que estudam seu impacto geopolítico, Jerusalém é um campo de complexidade infinita, onde cada decisão e cada conflito ressoam muito além de seus limites geográficos. A singularidade de Jerusalém reside em sua relevância para três religiões monoteístas principais: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essa importância compartilhada fez da cidade não apenas um lugar sagrado, mas também um símbolo de identidade e reivindicação. Para o judaísmo, Jerusalém é o local onde se encontrava o templo sagrado, o centro espiritual do povo judeu. Para o cristianismo, é a cidade onde Jesus viveu seus últimos dias, foi crucificado e ressuscitou. Para o islamismo, é o local da viagem noturna e ascensão ao céu do profeta Maomé, tornando-a sua terceira cidade mais sagrada depois de Meca e Medina. Este caldeirão espiritual e cultural é também a raiz de numerosos conflitos. No século XX, o status de Jerusalém tornou-se o coração das tensões entre judeus e árabes. Após a declaração de independência de Israel em 1948, Jerusalém ficou dividida, o oeste sob controle israelense e o leste, incluindo a Cidade Velha, sob domínio jordaniano. No entanto, a Guerra dos Seis Dias, em 1967, mudou o cenário, com Israel tomando o controle de Jerusalém Oriental e declarando a cidade como sua capital indivisível. Esta declaração tem sido objeto de controvérsia internacional, já que os palestinos também reivindicam Jerusalém Oriental como a capital de um futuro Estado palestino. O Monte do Templo, conhecido no Islã como Arum al-Sharif, é talvez o lugar mais disputado de Jerusalém. Este local abriga tanto o Muro Ocidental, sagrado para o judaísmo, quanto a Mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula da Rocha, fundamentais para o islamismo, a sobreposição de significados religiosos e religiosos. Religiosos e políticos neste lugar têm provocado tensões constantes, desde confrontos esporádicos até conflitos em grande escala. Número 13. Os esforços para treinar os Koanim e construir o altar. No coração dos preparativos para um possível terceiro templo, encontram-se dois elementos fundamentais: os Koanim, os sacerdotes descendentes de Arão, e o altar, o ponto central dos rituais religiosos. Embora esses conceitos possam parecer relíquias de um passado distante, para um setor da comunidade judaica, representam um futuro cheio de esperança e renovação espiritual. O treinamento dos Koanim não é uma tarefa simples. Esses sacerdotes, que seriam responsáveis por realizar os complexos rituais do templo, devem cumprir normas rigorosas, tanto físicas quanto espirituais. O processo de seleção começa com a confirmação de sua linhagem, utilizando registros genealógicos e, em alguns casos, análises genéticas. Uma vez identificados, os Koanim recebem uma formação exaustiva que inclui o estudo das leis do templo, a prática de sacrifícios simbólicos e o manuseio dos utensílios sagrados. O altar, por sua vez, é muito mais do que uma estrutura de pedra. Na tradição judaica, é o lugar onde são realizados os sacrifícios, um ato que simboliza a conexão entre o terreno e o divino. Para construir um altar que atenda às especificações bíblicas, é necessário um nível extraordinário de precisão e reverência. As pedras utilizadas devem ser naturais, sem terem sido cortadas com ferramentas de metal, e a localização deve alinhar-se com as descrições dos textos sagrados.
Um dos aspectos mais intrigantes do projeto do altar é seu design desmontável. Essa abordagem permite que o altar seja movido e armazenado até que chegue o momento adequado para sua instalação definitiva no monte do templo. Essa flexibilidade reflete não apenas a adaptabilidade dos planos, mas também a profunda sensibilidade em relação às tensões políticas e religiosas que cercam o local. Além disso, os preparativos incluem a recriação de utensílios cerimoniais, como o incensário e as vasilhas de libação, seguindo métodos tradicionais. Essas peças, elaboradas com materiais preciosos, não são apenas funcionais, mas também representações artísticas da devoção e da fé.